O Brasil deu certo. Deu certo. Eu não tenho dúvida. Sem dúvida. Deu certo, sim. Certamente. Claro que deu. Que o Brasil deu certo. Está dando certo. Está dando certo. Está dando certo. Está dando certo desde 1500. Mais ou menos. Sob certos aspectos, sim. Dependendo do que se entenda por deu certo. Quer dizer. Depende de que ângulo que você olha. Deu certo, deu errado. Há coisas inaceitáveis no Brasil. A desigualdade continua muito forte. O Brasil hoje é um país moderno, mas continua um país subdesenvolvido. O Brasil é o quarto mais desigual da América Latina. Com o quê? 40 milhões de miseráveis? A gente sempre sente melhoria, sabe? O Brasil tem melhorado continuamente. Do ponto de vista da massa de população, um grau de pobreza enorme, de miséria nesse país, é claro que melhorou. O Brasil melhorou em corrupção? Não. Então, deu certo? Deu certo se a pessoa tiver uma visão correta do que é o Brasil. Fomos gradativamente nos tornando um país normal. Para quem nasceu em 1931 como eu, isso aqui era um país precaríssimo. A realidade que nós vivemos hoje parece um absurdo. Em 1950, nós tínhamos uma população de 50 milhões de pessoas, dos quais só 17 viviam no mundo urbano, mais da metade era analfabeto. Eu vi ainda fazenda com colonos, filhos de escravos. E a gente chegou a ter uma inflação de 5.000% nos 12 meses que antecederam o lançamento do real. E mais de 80% ao mês. Loucura completa, geral e restrita. Os progressos são inegáveis. O avanço foi gigantesco. Tá? Em todos os indicadores, saúde, educação, os indicadores econômicos, de renda, distribuição de renda. Está se tornando uma sociedade, uma economia melhores. Quando o presidente Fernando Henrique estabeleceu o Plano Real e fixou o salário mínimo na época, era $60. Nós éramos sempre o país do futuro. A gente estava correndo atrás do futuro e o futuro caminhando com uma velocidade maior que a nossa. Ele está mais perto agora. De fato, deixou de ser o país do futuro e passou a ser um país do presente. O consumo das famílias no Brasil vai chegar a 1,4 trilhões de dólares. Não é coisa pouca em nenhum lugar do mundo. Isso não quer dizer que já deu certo e, portanto, pode parar e descansar e começar a gastar. Não. O dar certo dá a ideia de que isso é uma estação a que se chegue. Não tem uma estação assim, é uma jornada. Nós já somos a quinta economia do mundo. Na verdade, fomos a sexta e agora voltamos a ser a sétima. Pode ser a sétima ou até a oitava, mas não tem importância. A Dinamarca, a Suíça estão muito menos poderosos como economia, como PIB. A sociedade vive melhor. Eu prefiro olhar menos o que já foi feito, eu prefiro olhar o muito que falta por fazer ainda. Não é só crescer o produto, é crescer como país, como nação. Aí falta muito. Para onde o nosso país está caminhando? Sempre pode ter crise. Eu acho que vai ser difícil responder. Eu vejo o futuro do Brasil, confesso, com uma certa preocupação. E agora? Em diferentes momentos da história se formou uma crença. O Brasil vai dar certo. E, invariavelmente, os momentos de esperança, de euforia, eram seguidos de crise, de frustração. Foi assim em 1822, com a independência, em 1889, com a República, na era Vargas, na industrialização acelerada de Juscelino Kubitschek, no milagre econômico do período militar, com a democracia em 1985 e os sucessivos planos econômicos até o êxito do Plano Real. Estamos vivendo momentos semelhantes. Em 2010, o Brasil se tornou a sexta maior economia do mundo, embora em 2012 tenha voltado a ser a sétima. Será que desta vez o Brasil vai dar certo mesmo? Ou será que vamos enfrentar mais uma crise e ver de volta as frustrações, e o Brasil se tornar novamente apenas o país do futuro? Vamos começar do começo para entender o hoje? No período colonial, o Brasil era um projeto econômico de Portugal. A extração do pau-brasil, o ciclo do açúcar, do couro, do ouro, dos diamantes, tinham como objetivo gerar renda para Portugal. Então, pensar o país durante a colônia não faz sentido. Só com a fuga da corte portuguesa para o país, em 1808, foram criadas instituições como o Banco do Brasil e o Conselho da Fazenda. E só em 1822, quando o Brasil se tornou independente,
passou a ser possível começar a pensar num projeto de Brasil. Um Brasil que desse certo. Com o país, nasceu também um de seus grandes problemas. Para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, nós aceitamos assumir a dívida deles com os bancos ingleses, equivalente, na época, a 30 toneladas de ouro ou 3 milhões de libras esterlinas. O Brasil já nasce com uma imensa dívida externa. Além disso, a estrutura social e os objetivos econômicos não mudaram. Os donos das vastas terras continuavam a utilizar mão de obra escrava e a produzir em larga escala para o mercado exterior. Contínuos financiamentos externos estimularam a economia brasileira, especialmente o plantio do café, que compunha 70% das exportações do país no final do século XIX. Foi nessa época que os produtores de café iniciaram os projetos de imigração. Logo depois, em 1888, a escravidão foi abolida. A proclamação da República aconteceu no ano seguinte, dando início à chamada República Velha. É quando se começa a pensar grandes projetos para o Brasil. Um Brasil para dar certo. A República Velha compreende o período onde nós interrompemos o grande atraso, que era o Império. No começo, a República trouxe muitos sonhos, muitas ambições. O Rui Barbosa busca uma política de industrialização bastante bem sucedida nos seus primeiros meses, mas que vai caminhar num processo de inflação. O país tropeça nas suas próprias pernas, temos uma crise financeira, uma crise bancária, crise cambial, crise fiscal. O desempenho econômico nesses 40 anos da Primeira República foi muito ruim, ligeiramente melhor do que o Império, mas ainda muito ruim. A República Velha chega ao fim em 1930, em grande parte por conta dos efeitos da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que acarretou a maior crise econômica mundial até então. O Brasil vivia de exportar café e outros produtos primários e importava quase tudo. Com a crise de 29, a capacidade de importar do Brasil foi lá para baixo. A depressão dos anos 30 foi terrível. Pegou o Brasil em cheio. Se a capacidade para importar cai muito, de um lado você tem uma crise de abastecimento, claro, né? E de outro, abrem-se oportunidades fantásticas para a industrialização, para a substituição de importações de modo geral. E é isso que o Getúlio Vargas vai começar a fazer. Buscar, por exemplo, a incentivar um processo lento ainda, mas de substituição de importação. Não podemos mais importar tudo. Precisamos começar a produzir alguma coisa no país. De 1930 a 45, ele fez o possível naquele fazendão que era o Brasil. E do ponto de vista da economia, foram colocadas as bases para o que veio a seguir. O Estado se consolidou. Arrumamos o sistema bancário, organizamos um pouco mais o mercado de capitais. O país tem um desempenho econômico melhor, começa a crescer mais. E surgiram novas esperanças. As esperanças de que, finalmente, o Brasil iria começar o seu processo de industrialização. Iria se tornar um país rico. Quando termina o primeiro governo Vargas, em 45, é eleito Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro de Vargas, reduziu muito as reservas brasileiras, que eram fantásticas naquele período, tinham sido acumuladas durante a guerra. Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, a industrialização prosseguiu. E as mudanças institucionais também. É desse tempo... Um embrião do Banco Central, a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Depois de Dutra, Getúlio Vargas voltou à presidência em 1951. O que o Getúlio fez? Fez muita coisa importante. Criam uma série de empresas estatais importantes que depois marcaram o desenvolvimento brasileiro. Como o BNDES, a Petrobras e o projeto de criação da Eletrobras. Juscelino mobilizou o país em torno de um grande projeto. O projeto de um Brasil grande. Juscelino reuniu o Ministério para anunciar seu programa de metas. 30 metas setoriais e uma meta síntese Brasília. Era o compromisso de interiorizar o desenvolvimento. Brasília ficou pronta 42 meses depois. Tem alguns historiadores
que dizem que naqueles anos que se estabelece uma espécie de mística do desenvolvimento. A ideia de que o Brasil estaria como que predestinado ao sucesso. Nesse quinquênio JK, 55-61, a economia brasileira cresceu quase 50% reais. Talvez uma das grandes descobertas que nos ajudou muito a impulsionar o desenvolvimento econômico foi a fabricação de papel moeda. A maior crítica que é feita a JK e a seu governo é econômica. JK é o pai da inflação. Pintando pedaços de papel, ele era capaz de fazer acontecer coisas. Uma descoberta meio fáustica. Brasília é a matriz da inflação brasileira, né? Grande parte do financiamento do desenvolvimento no quinquênio JK, é verdade, foi inflacionário. Foi a maquininha de emissão lá correndo. E o desenvolvimento brasileiro teve como seu elemento principal, talvez, nos anos posteriores a 30, a indisciplina fiscal, que era responsável pela inflação. As esperanças criadas com o processo de industrialização de Juscelino Kubitschek chegam ao fim. Ainda no início dos anos 60. A inflação e a dívida externa são herdadas, então, pelos governos seguintes do Jânio Quadros e do João Goulart, o Jango, que escancaram os limites da substituição de importações. O que colocou o Brasil numa crise econômica e política muito grave. Essa crise é personificada, então, com o golpe militar de 64. Uma longa noite autoritária que duraria 20 anos. Mas se nós olharmos pelo aspecto econômico, o país avançou para novo patamar. Nesse período foram assentadas as bases do que seria um grande período de prosperidade para o país. É preciso reconhecer isso. O primeiro lema foi desenvolvimento com segurança. Era um novo modelo com grande investimento em setores de infraestrutura, como energia, transporte, telecomunicações. Tendo, assim, um grande avanço industrial. O governo Castelo Branco promoveu as mudanças institucionais que legaram ao Brasil uma nova realidade. Um sistema financeiro sólido, um sistema tributário moderno, instituições de mercado de capitais, instituições de comércio exterior. Enfim, uma série de inovações que foram muito importantes. E que vão preparar a possibilidade de um crescimento acelerado a partir aí do final dos anos 60 e o início dos anos 70. E é interessante que essas reformas foram feitas num período curto, de apenas 2 anos e meio. A própria criação do Banco Central em 1964. Em 1965, baixa a lei do mercado de capitais. Para poder vender os títulos públicos e poder sanear os problemas na área fiscal, criou-se uma correção monetária dos papéis públicos. Porque dava liquidez diária com correção monetária. Daí passou para a taxa de câmbio, daí passa para os salários, daí passa para o preço da energia e depois passa para o preço da gasolina. Virou um sistema em que a inflação de hoje criava a inflação de amanhã. O cenário econômico era dominado pelo Banco do Brasil. Várias das atuais atividades do Banco Central estavam ainda no Banco do Brasil, que tinha essa função dupla. Para se ter uma ideia, o Brasil não dispunha de uma organização para executar o orçamento da União. Todos os programas de fomento de interesse do governo federal eram feitos através do Banco do Brasil. O Banco do Brasil fazia exportação, agricultura, indústria, e fazia tudo. O Banco do Brasil operava sem limite de caixa, digamos assim. Ele ia emprestando sem necessariamente ter a captação de recursos. O quanto ele desembolsasse era automaticamente suprido por uma conta do Banco Central. Todos esses programas eram feitos através de emissões monetárias. Eu trabalhei numa agência do Banco do Brasil, onde havia 2 montinhos de dinheiro. Um do Banco do Brasil, outro do Banco Central. Se ao longo do dia faltasse dinheiro nesse montinho do Banco do Brasil, a gente ia buscar no montinho do Banco Central e no fim do dia fazia uma partida contábil regularizando tudo. Chama-se conta movimento. É chamado orçamento monetário, era a conta de movimento. Conta de movimento era uma espécie de um cordão umbilical que ligava o Banco Central ao Banco do Brasil. A conta movimento é um orçamento paralelo. Nós temos 4 orçamentos. O orçamento monetário, o orçamento fiscal, o orçamento das estatais e o orçamento da Previdência. E só um orçamento, o da União, era aprovado pelo Congresso Nacional. O Brasil não conseguia controlar a inflação, entre outras coisas, por causa desse tipo de problema. O
O ministro da Fazenda é que nomeava ou recomendava ao presidente da República a nomeação do presidente do Banco do Brasil e o presidente do Banco Central. O ministro da Fazenda autorizava a expansão de empréstimos do Banco do Brasil e esses subsídios não eram aprovados pelo Congresso Nacional. Era um poder absoluto. Poder de ampliar gastos ilimitadamente, ou emitindo dinheiro, ou expandindo a dívida pública. Às vezes a pessoa fica pensando, aí veio o governo militar, então o Castelo Branco assumiu tudo. É engano. Quem mandava no governo Castelo Branco era o Bulhões na Fazenda, o Roberto Campos no Planejamento. Aí sai o Castelo Branco, entra o Costa e Silva. Aí vem o Delfim. Aí quem manda no governo é o Costa e Silva? Não, quem manda no governo é o Delfim. Aí vem o Médici. Não, o Médici é durão, o Médici manda, comanda, não mandava nada. Não, imagina se o Médici tinha algum comando sobre a política econômica. Era tudo na mão do Delfim. Veio o Geisel não mandava nada. Na parte econômica, nada. Mandava o Mário Simons. Sai o Geisel, volta o Delfim, volta o Galvez. Não mudou nada. Figueiredo até reclamava. Vocês têm muito mais poder do que eu. É assim mesmo, presidente. Mais poder do que a rainha da Inglaterra, muito mais. Mais poder do que o presidente da República, eu acho que também. Eu entrei no Ministério dia 15 de março de 67. Era um momento difícil. Nós estávamos vivendo uma recessão muito profunda. Nunca houve milagre. Milagre é feito sem causa. As causas são essas. O regime militar fez reformas importantes que aumentaram o potencial de crescimento da economia. O governo estimulou, então, a produção de produtos primários e a industrialização. Nós iniciamos um projeto muito forte de expansão das exportações. E todas essas mudanças acarretaram um maior crescimento econômico, um maior equilíbrio de balanço de pagamentos, com tudo em ordem, pouca inflação. O Brasil cresceu entre 1968 e 1973 a um ritmo chinês de 11,1% ao ano. Houve um ano em que chegou a 14% reais. Entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Em termos brutos, cresceu mais que o Japão. Em termos per capita, cresceu um pouco menos que o Japão. Quando terminou esse período, que é 74, tinha 12 bilhões de dólares de reserva e 6 bilhões de dólares de exportação. O Brasil era uma estrela de primeira grandeza. Aquele período de brilho, de crescimento, né, se encerra praticamente no governo Médici. O crescimento continuou no governo seguinte, mas a um ritmo menor. O governo Geisel, que assume em 74, já encontra dificuldades enormes e a crise do petróleo com estrangulamento externo, graves dificuldades de balanço de pagamentos. Quando eu deixei o governo, em 74, nós pagávamos $1,60, $1,70 por um barril de petróleo. 8 ou 10 meses depois, o Simons estava pagando $6 o barril. Mais alguns meses depois, $12 o barril. O primeiro choque do petróleo produziu uma crise internacional. A rainha da Holanda andava de bicicleta para economizar a gasolina. Foi um desastre. O endividamento foi feito depois da crise do petróleo. E foi no governo Geisel. O endividamento cresceu de 30 bilhões de dólares para 70 bilhões de dólares. Não tinha outra saída. Qual seria a saída? Fazer um racionamento de petróleo. O Brasil viraria Bangladesh e nunca mais teria se recuperado. O governo Geisel retoma a industrialização substitutiva de importações, mas num nível mais sofisticado. Começamos a fazer o pró-álcool, começamos a fazer os projetos de substituição de importações para poder continuar importando o petróleo que precisavam. A economia brasileira se fechou cada vez mais. E o choque de petróleo de 1979 levou o governo a aprofundar essa estratégia. Quando chega em 79, o petróleo que foi para $10 passa para 15, para 20, para 30, chegou a $36. Quando eu voltei para o governo, $46 do barril. Era impossível você fazer um desenvolvimento das exportações que pudesse pagar isso. No segundo choque, nós tivemos que administrar esse problema com mais a dívida externa. Porque aí entram os Estados Unidos e botam os juros de 6%. A taxa passa a mais de 20%. E isso encarecia os empréstimos que o Brasil havia tomado no exterior para financiar os grandes projetos do Brasil Grande. Nós já tínhamos uma série de projetos e investimentos ordenados, como Itaipu, por exemplo, que passou a pagar 25% de juros. A reação do governo Geisel foi
iniciar um grande projeto de substituição de insumos básicos recorrendo a financiamento externo, o que aumentou o endividamento do país e impactou também a inflação. O sucessor de Geisel foi o presidente João Batista Figueiredo. O Figueiredo dizia: soltaram contra o meu governo os 4 cavaleiros do Apocalipse, que era o petróleo, os juros, a queda das exportações e as dificuldades com a inflação. Um dia ele me disse isso: só falta uma praga de gafanhoto. Peguei o carro, saí de lá, meio constrangido. Aí eu pego o jornal, abro assim, uma onda de gafanhotos invade Mato Grosso. A crise do petróleo e a elevação brutal dos juros nos mercados internacionais contribuíram decisivamente para a explosão da dívida externa brasileira. O Brasil não foi o único caso. Todos os países que não produziam petróleo se endividaram por um mecanismo muito interessante. O banco emprestava para a gente o dinheiro para comprar o petróleo do árabe. E o árabe pegava o dinheiro e depositava no mesmo banco. Então tinha uma brincadeira de roda. Em algum momento alguém chegou e disse: mas eu quero receber o meu. Não, o teu não existe. O que existe é a roda. Ou você quer continuar rodando, ou quiser para. Aí o mexicano parou e desabou o mundo. Desabaram todos os países. Quando chega em 1980, quebra a Polônia. Em 1981, quebra a Argentina. Em 82, quebra o México. Quando veio a crise da dívida externa em 1982, os bancos pararam de dar crédito ao Brasil e rapidamente as reservas internacionais se esgotaram. A prioridade era pagar os bancos para poder manter a bicicleta rodando. Todas as demais questões passaram a um segundo plano. Tinha que administrar o resto do Brasil, tinha que administrar a agricultura, política de crédito, política de câmbio. Sobrava pouco tempo. O problema da inflação era uma tragédia. A inflação foi crescendo de 15 para 20, 40, 70, 100, 200% de inflação nas nossas mãos. Era uma vergonha. A inflação brasileira não podia ser tratada com instrumentos convencionais de política econômica, como corte de gastos públicos e alta da taxa de juros. Essa inflação possuía características tipicamente brasileiras. Um elemento crítico da inflação brasileira era a indexação. Se aumentou o contrato de aluguel, aumenta o contrato de salário. Se aumentou o contrato de salário, reajusta o preço. Se reajusta o preço, aumenta o aluguel de novo, e assim por diante. Os economistas brasileiros identificaram esse problema e o denominaram inércia inflacionária. Ou seja, que a inflação se repete pela memória das pessoas que esperam que você vá ter uma nova inflação, um aumento de preços. Tem a metáfora para captar bem o que acontece em jogo de futebol. Né? Se um levanta, os outros levantam. No final, porque vários levantaram, os outros levantam. No final, está todo mundo de pé. E, na verdade, a qualidade de visão é a mesma que se tivesse todo mundo sentado. Mas ninguém tem incentivo individual para sentar. Se precisa alguém berrar, senta, para que o processo volte. Enquanto a ordem de parar não vinha, os ajustes se tornavam cada vez mais frequentes. No começo, os salários eram reajustados todo ano. E o sistema financeiro tinha reajustes semestrais. No final do processo, os salários eram reajustados todo mês e o sistema financeiro tinha reajuste todo dia. Nós chegamos a ter taxa de juros de 1% ao dia. Você deixar dinheiro no banco, perdia 30% no mês. Tinha a sensação seguinte: no princípio do mês, ele era rico, no fim do mês, ele era pobre. Obviamente, o que o trabalhador fazia é gastar o mais rápido possível. Então, os investimentos eram muito reduzidos, o financiamento era muito difícil. A gente fazia orçamento trimestral, era o que era possível, né? Em 1984, a inflação ultrapassa os 200%. Essas dificuldades econômicas, a meu ver, até ajudaram a antecipar o projeto democrático com que o Brasil sonhava tanto. Criou-se nas mentes a ideia de que a crise brasileira era única e exclusivamente culpa do regime militar. Para muitos, a democracia seria a solução para os problemas brasileiros. Em 1984, a população se mobilizou para eleições diretas para presidente. Essas eleições não foram diretas. Mas ainda assim causou euforia a escolha do colégio eleitoral. Era o civil Tancredo Neves. Aos 74 anos, consegue chegar ao seu objetivo de vida inteira, subir a rampa do palácio, mas sobe num caixão, sob a bandeira nacional e com o país todo chorando e sofrendo. Tragédia grega, a brasileira. O governo militar
termina em 1985. Com a posse do vice de Tancredo, José Sarney. Vice era um pouco aquilo que o Jô Soares falava, né? Vice não é nem nome de rua. De repente, o destino me levou a assumir a presidência de um país do tamanho do Brasil, com os problemas que ele estava tendo, saindo de uma transição democrática, ainda sem instituições consolidadas e com todos os problemas que nós vivíamos, de natureza econômica, de natureza social e de natureza política. A minha primeira reação era justamente a de procurar obter a legitimidade para o governo. A legitimidade dependia do aumento da popularidade do presidente. Isso só com milagre, como o fim da inflação. Daí porque o combate à inflação virou prioridade absoluta. A partir de 86 e o início dos anos 90, a sucessão de planos heterodoxos. O que o Chico Lopes procurava com choque heterodoxo era o senta. Era alguém que gritasse senta coletivamente. Esse alguém era o Estado. E fizemos, então, um plano cruzado, que tinha essa destinação, quer dizer, de resolver, através de uma fórmula heterodoxa, o problema da inflação brasileira. E as ambições eram, curiosamente, limitadas. Ninguém imaginava que seria possível ter uma moeda estável. Mas a ambição era reduzir a inflação pela metade. E o que era o plano cruzado? Se todos os preços fossem congelados num determinado dia e a lei proibisse a indexação de preços, contratos e salários por prazos inferiores a um ano, a inflação acabaria. E acabou. A queda súbita da inflação restaurava a confiança. E de repente, e não só esperanças, mas também os salários aumentaram, as vendas aumentaram. Os consumidores iam às compras, os bancos se sentiam encorajados a emprestar e o consumo aumentava rapidamente. Estava todo mundo feliz, né? Eufórico quase. Durante o Plano Cruzado, o presidente Sarney bateu recorde de popularidade. Um presidente que era criticado, atacado por ter vindo da ditadura, de repente viu a sua popularidade passar de 80%. Houve brasileiros que foram fechar supermercados em nome do presidente Sarney. Além do plano cruzado, o ministro Funaro foi importante por outra grande transformação, que contribuiria mais tarde para criar as condições para combater a inflação e para que o Brasil desse certo. Eles acabaram com uma coisa importante, chama-se conta movimento. Foi a extinção da conhecidíssima conta de movimento entre o Banco Central e o Banco do Brasil. O Banco Central deixou de ser uma instituição de fomento e passou a ser um Banco Central clássico, com responsabilidade de preservar a estabilidade da moeda e do sistema financeiro. Acabou-se o orçamento monetário. Todas as contas foram unificadas num orçamento único e o ministro da Fazenda perdeu o poder de autorizar despesas sem autorização legislativa. Eu sabia que estava colocando minha cabeça na guilhotina. Os problemas que enfrentamos com o Plano Cruzado, nós todos estávamos no mundo sem saber o que ele ia resultar. Com o fim súbito da inflação, a demanda subia de elevador e a oferta subia de escada. Isso porque a produção nacional não era suficiente para atender essa rápida expansão do consumo. Era preciso complementá-la com as importações. Mas acontece que o Brasil era uma economia fechada. Então faltava mercadoria e havia pressão para o aumento de preços. Começou então o descongelamento de preços, o que fez com que a inflação voltasse de maneira muito virulenta. E a crise foi tão forte e a questão externa se agudizou tanto que em fevereiro de 87 foi preciso decretar uma moratória técnica. A moratória atrasou o nosso desenvolvimento muitos anos. Porque o crédito internacional secou completamente. E os desafios, que já eram grandes, aumentaram. Embora o cruzado tivesse fracassado, permaneceu a ideia de que a inflação poderia ser vencida com instrumentos semelhantes. O Brasil gerou uma obsessão de tentar fazer o cruzado certo. Como o jornalista Henry Mencken dizia na primeira metade do século XX... Para todo problema complexo, tem sempre uma solução simples e errada. É que você vê em vários planos de estabilização subsequentes. Bom, vamos ver o que deu errado no cruzado. E vão dessa vez fazer certo. Eu sou muito acusado de que não fiz as correções que devia fazer. Fiz todas as que me propuseram. Fizemos o cruzadinho. Mas, na realidade, nós estávamos diante de um problema muito mais sério. Pois então, nós experimentamos as soluções erradas
Sucessivamente, foram vários planos econômicos e pareciam fazer mais mal do que a própria doença que eles procuravam combater. O congelamento era como um remédio que você toma para controlar a febre. Mesmo que não resolva, você tem que tomar. Porque se não controlar a febre, ela pode levar ao colapso. Foi um período também de muita instabilidade política. Naquela época, tinha ministro da Fazenda que duravam 3 meses. Eu assumi o ministério no começo de maio de 87. Tratei de fazer um plano de controle da inflação, que ficou chamado como Plano Bresser. E esse plano era um plano semelhante ao Plano Cruzado. O Plano Bresser também não deu certo. Era o seguinte, você fazia um congelamento, todo mundo dizia, não vai funcionar. A população corria e comprava o mais rapidamente possível, gerava uma pressão de preço por excesso de demanda. Quando o congelamento finalmente não funcionava, todos os empresários em massa falaram, vai ter outro. Então vou subir meu preço o mais rápido possível, que quando chegar o próximo já estou bem posicionado. A inflação acelerava entre um congelamento e outro. Como a inflação acelerava, não dá para sustentar politicamente, tem que fazer um outro congelamento. A série de congelamentos virou uma profecia que se autorrealizava. Então, a sociedade brasileira, ela passou a não acreditar mais de que o governo fosse capaz, vamos dizer, de encaminhar uma solução duradoura para a estabilidade econômica. Quando eu assumi, uma jornalista me perguntou, então, ministro, qual é a sua política? Eu respondi, minha filha, nós vamos fazer o feijão com arroz. Era preciso conquistar a opinião pública para a ideia de que nós não tínhamos um plano pronto, que não iríamos congelar de novo, que não iríamos prejudicar a população com o objetivo de conter a inflação. A inflação não era o único problema, havia um outro desafio criado com a moratória de 1987. Que era o de normalizar relações do país com a comunidade financeira internacional. Isso exigia um grande esforço de coordenação. Conversações com o Fundo Monetário Internacional muito difíceis, com o Banco Mundial, com o Clube de Paris. Então era preciso que o Banco Mundial desse financiamentos, mas em contrapartida ele solicitava ou impunha as chamadas reformas estruturais. No fundo, era uma desregulamentação da economia e a abertura do setor externo. Nossos acordos com o Fundo Monetário nos permitiram avançar muitíssimo na reconstrução, eu digo na construção mesmo, dessas instituições econômicas, especialmente na área de finanças públicas. Naquela época, havia uma lista com mais de 3.000 produtos cuja importação era proibida. Com a ajuda do Banco Mundial, que nos concedeu um financiamento de 500 milhões de dólares, começamos uma revisão gradual dessa lista, de modo que entregamos o governo ao presidente Collor com apenas 500 itens que eram proibidos de serem importados. No agosto de 88, a inflação bateu 20% ao mês. E chegamos à conclusão, olha, ela só vai se acelerar daqui em diante, então nós temos que recorrer novamente a um congelamento. E nós não éramos ingênuos ao ponto de acreditar que o Plano Verão pudesse ser uma solução definitiva. A nossa expectativa era de que trouxéssemos a inflação para a região de 1 a 2% ao mês. Talvez ela subisse e chegasse a 10% no final do ano, provavelmente 20%. Em dezembro, ela chegou a 50% ao mês. Eu e João Batista não sabíamos mais o que fazer. Nós nos sentíamos como dois comandantes de um navio, já todo aboroado, sem nenhuma eletrônica de bordo, digamos assim, todavia precisando chegar em algum porto, qualquer que fosse ele. Um porto seguro significava concluir o mandato do presidente Sarney, assegurar que as eleições ocorressem da forma mais pacífica possível e que, apesar da inflação, de alguma desorganização, entregássemos o país ao novo governo. O novo presidente, aí sim, com força política, com bases políticas sólidas, pudesse, então, propor um programa efetivo de estabilização econômica. Quando saímos do governo em março de 1990, a inflação chegou a 84% ao mês. Ou seja, a hiperinflação no Brasil surge no primeiro governo democrático, na ausência de guerra, revolução, terremoto, furacão. O fato é que conseguiu-se atravessar aquele desfiladeiro e chegamos a 89 e o Brasil então elege em eleições livres e limpas, democráticas, o primeiro presidente eleito diretamente depois da ditadura, Fernando Collor de Mello.
tem esse momento que é chamado um momento mágico para o governante, que é exatamente o momento em que ele é eleito e até o dia da posse. Nesse momento, a população ela tem uma tendência a aceitar as medidas, por mais duras que elas sejam. E o que eu fiz foi tudo no primeiro dia. O pessoal dormiu e acordou sem saber direito o que estava acontecendo. Até porque houve dificuldades também na equipe econômica minha de explicar à população exatamente o que estava acontecendo. O que aconteceu no Plano Collor é que se acreditou que se a moeda em circulação fosse reduzida substancial e repentinamente, a inflação acabaria. A inovação do Plano Collor foi justamente o sequestro dos ativos financeiros, né? A ideia básica que havia é que a inflação brasileira era, vamos dizer assim, tinha como combustível a excessiva liquidez. Todo brasileiro reduzido a uma quantidade pequena de dinheiro, todo o resto estava preso. Decretaram o congelamento de preço. Não precisava, porque se você tira o dinheiro de todas as pessoas, a inflação cai, né? Claro, ninguém pode comprar nada, né? E o governo tinha autoridade de tomar o nosso dinheiro, confiscar tudo que a gente tinha. Podia ser confisco, porque esse bloqueio, todos os recursos que foram bloqueados foram devolvidos aos seus proprietários em 18 parcelas. Em matéria de violência econômica, a experiência do Plano Collor foi como alguns dos planos de reforma monetária feitos depois da Segunda Guerra na Europa. Parecia uma guerra entre o governo e a sociedade. O próprio ex-ministro Delfim disse: presidente, olha, nem eu, com as 5 na mão, eu conseguiria fazer o que o senhor fez aí com a aprovação do Congresso. O Plano Collor foi além da redução da moeda em circulação. Trouxe também a extinção de vários órgãos estatais e também uma abertura muito rápida e forte da economia. Os computadores fabricados aqui eram 3 ou 4 gerações atrás. A telefonia celular já existia em praticamente no mundo inteiro, menos aqui. As prateleiras, as lojas, as concessionárias se encheram de bens de consumo durável. De repente, o Brasil cortou as amarras que prendiam ao porto e se lançou ao mar. O plano impôs à economia brasileira um choque muito forte, né, que provocou uma queda expressiva da atividade econômica. E muitas empresas quebraram. A empresa tinha 3 alternativas. Ou ela entrava num processo violento de reestruturação e saía eficiente do outro lado, ou ela dizia, não dou conta e quebra, ou a terceira, que salva a empresa e morre o dono, ou seja, venda. Os setores se recuperaram, passaram a competir no mercado internacional. Era preciso que o governo se concentrar cada vez mais em tarefas que são indelegáveis. O governo tinha até hotéis, companhia de turismo, editora de livros, até a estrada de ferro do Corcovado, e todas essas empresas foram vendidas à iniciativa privada. E eu me levei o maior susto. Um dia eu estava lá com a liderança do setor siderúrgico, que eram empresas estatais. Secretária, como é que a gente faz para acelerar o processo de privatização? Eu falei, o quê? Como é que é? Ele falou, não, é isso mesmo. No dia que privatiza, nós vamos deixar de obedecer 100 normas. E fazer concurso para contratar o motorista do caminhão. Quer dizer, era um nonsense completo. E foi por isso, então, que em 1991, nós tomamos a decisão, nós mesmos, eu liderando o grupo que criou a Embraer, para pleitear do governo a privatização. Está absolutamente demonstrado que foi uma decisão sábia. Se a Embraer não tivesse sido privatizada, possivelmente ela teria sucumbido. Como os planos anteriores, o Plano Collor não resolve o problema fundamental do período, que era a inflação. Moeda é como a bandeira e o hino para o país, ela é parte de nós. Se ela degrada, nós nos desvalorizamos junto com ela. O Brasil sempre era visto assim, com uma simpatia, mas olhava assim sem muita seriedade, né? Com um certo sorriso nos lábios. Um país não muito sério. Já em 92, a inflação ultrapassa os 1000%. Com tamanha inflação, era preciso mudar o padrão monetário frequentemente. Cada um deles significava o corte de 3 zeros.
E a cada vez que mudava a moeda, você tinha que mudar as cédulas também. A primeira mudança do padrão monetário foi ainda nos anos 60. Tínhamos o Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro novamente. Veio o Cruzado, depois teve o Cruzado Novo, depois teve o Cruzeiro Real. E aí nós começamos a ver que estava acabando o estoque de heróis nacionais, né? Porque todas as notas tinham que ter um herói. Era Dom Pedro II, Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, daqui a pouco foram os escritores, né? Os intelectuais, os políticos. E alguém falou, daqui a pouco a gente vai pôr na cédula só os animais, né? E não é que acabou sendo isso mesmo, né? A popularidade do presidente começou a cair desde o primeiro dia do governo devido à violência do plano e continuou com as denúncias de corrupção. Em 1992, o presidente Collor sofreu um processo de impeachment e foi apeado do poder. Foi empossado no seu lugar o vice-presidente Itamar Franco, que depois de ter empossado 3 ministros da Fazenda, resolveu convidar o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, então senador, para assumir o posto. Evidentemente, a maior dificuldade era a inflação. Foram 2.500% em 93, 5.000% nos 12 meses que antecederam o lançamento do real. Isso aí hiperinflação em qualquer lugar do mundo. A inflação comia o salário, portanto, mantinha e ampliava o número de pobres no Brasil. O ministro Simonsen dizia que a inflação é excesso governamental. E o real deu certo porque foi o primeiro que começou por aí. Vamos começar com o diagnóstico correto da coisa. Ainda bem que o Plano Real não foi implementado nos anos 80, porque também teria fracassado. Fernando Henrique começou buscando criar as condições propícias ao êxito do Plano Real. O meu primeiro impulso foi botar a casa em ordem. A normalizar as relações do país com a comunidade financeira internacional. O Malan terminou a moratória da dívida. Foi uma negociação com o Comitê de Bancos. Visita ao Fundo Monetário, visita ao Banco Mundial, visita ao Tesouro Americano. Além das negociações com o Clube de Paris. Chegamos a um acordo em julho de 92. A assinatura foi final de 93. Essa foi a negociação do chamado Plano Brady, que cerca de 15 países fizeram entre 1989 e 1993, 94. Então, os investidores voltaram e foi já possível, aos poucos, retomar os financiamentos por parte dos bancos para os projetos de desenvolvimento. Com a abertura da economia e a normalização das relações do país com a comunidade financeira internacional, começou a ser possível pensar novamente num plano para atacar de vez o problema inflacionário. Foi então que se ressuscitou a ideia lançada em 1984, que ficou conhecida como Plano Larida. Lara Rezende, o Pércio Arida, o Edmar Baixa, eles tiveram uma ideia alucinante. Bom, se o problema é a correção monetária, nós vamos acabar com a correção monetária do nosso jeito. Vamos colocar uma moeda indexada, virtual, vamos anunciar que ela existe e deixa o mercado converter os salários nesta moeda. Quando todos os salários estiverem expressos na moeda virtual, é só eu dizer, acaba com outra moeda, a moeda virtual passa a ser a nova moeda do país. E a ideia da inflação inercial, ou seja, que a inflação se repete pela memória das pessoas que esperam que você vá ter uma nova inflação, um aumento de preços, esse é contínuo. Levamos, assim, críticas, assim, universais, olha, não tinha exceção. Os jornais diziam que era coisa de mágico, não vai fazer sentido nenhum. O FMI desprezou a proposta, obviamente. O governo também desprezou a proposta, obviamente. Curiosamente, o sujeito que mais entendia de hiperinflação alemã, que era o Philip Kagan, gostou e falou, olha, faz sentido. A ideia ficou congelada por 10 anos e o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e não economista, resolve colocá-la em prática agora num contexto internacional mais favorável. Era o Plano Real. Nós tínhamos diante de nós um país ressabiado e hostil a autoritarismos. Então tivemos que convidar o país para dançar. Ao invés de você, de manhã, acordar no Diário Oficial e ler que tem uma nova moeda, que está desvalorizada de tanto, não, nós explicamos com antecipação o que ia acontecer. Daqui a tantos meses vamos fazer unidade de valor, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí criaram a URV, uma soma de 3 índices de preço. Só para dizer às pessoas, olha, a moeda que está aí hoje, que era o cruzado novo,
se desvaloriza todo dia. Mas em URV, unidade de valor, o preço é o mesmo. Nós dissemos, olha, vocês querem fazer os contratos de vocês com qual moeda? Com essa que está apodrecendo ou com a unidade de valor? Porque a população aprendeu e aderiu. Está cansado da inflação. E no dia do plano, 1º de julho de 1994, a URV virou R$1. E a conversão da velha moeda para o real era um número de 4 algarismos. E muita gente pensou, olha, vai ser complicado, né? Como é que as pessoas vão fazer essa conversão? A gente foi para a feira do nosso bairro. Naquela manhã do 1º de julho, todos os preços estavam em real. Tomate, pastel, caldo de cana, verdura, laranja, peixe, tudo estava em real. Aí eu não tive mais dúvida. O plano vai dar certo. Aliás, o plano já deu certo. Houve um pacto social implícito de apoio à estabilização. Que o Brasil já era uma economia razoavelmente aberta e a dívida externa estava negociada. O Brasil já voltava a ter acesso a financiamento externo para financiar importações. Então, no segundo semestre de 94... Quando o Plano Real provocou uma súbita explosão da demanda, o desabastecimento não ocorreu. As prateleiras continuaram cheias, porque a oferta doméstica estava sendo complementada por importações. A inflação passou de 5.000% a 30% ao ano. E continuou caindo. A população começou a acreditar que desta vez realmente a gente iria acabar com a inflação. Quando o real foi lançado, o ministro da Fazenda já não era mais o Fernando Henrique Cardoso, que tinha se afastado para poder se candidatar à presidência da República, e por conta do sucesso do real, ele consegue se eleger com grande facilidade. Quando você organizou a economia com a inflação, a primeira consequência foi que a linha de pobreza caiu 10, 12, 15 pontos por cento. São milhões de pessoas que ingressam na sociedade de consumo. Quando a gente faz a moeda de novo ter saúde, isso nos transforma, nos restituiu o futuro, a autoestima. Então, as famílias, as empresas, na medida em que todos acham que a economia vai estar bem o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas investem, fazem planos. Os bancos também podiam emprestar melhor, porque tinha um cenário mais previsível, de um risco menor, e, portanto... Caiu a taxa de juros, o crédito aumentou, a economia cresceu, o mercado de capitais se expandiu, fontes de financiamento ficaram mais abundantes. E aí você começa um ambiente de planejamento. E o país pode voltar a crescer. Os primeiros 12 meses de vida do real, a inflação acumulada foi 30%. Ainda não é um sucesso. Não foi um plano de estabilização que resolveu o problema no dia 1º de julho de 94. Ali começou uma fase. Com a perspectiva que o real deu e pela capacidade do presidente Fernando Henrique em convencer a sociedade, nós pudemos fazer as mais importantes reformas econômicas. Foram anos depois da URV e do real para continuar criando condições para a moeda permanecer, como permanece até hoje, dentro de um certo grau de estabilidade. Era preciso fazer reformas muito profundas. Quer dizer, reduzir a intervenção do Estado na economia. E no ano de 1998, nós tivemos o primeiro ano calendário com a menor taxa de inflação da nossa história, 1,6% ao ano. Com a inflação era difícil entender o que se tinha. Quando o país tem uma hiperinflação, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000% de inflação, é como se fosse um país meio bêbado, meio drogado, que não tem condições de entender a sua real situação. A inflação mascara os problemas. Porque a confusão, aumento de preço, ninguém consegue fazer conta, mascara. Naquele momento, o que se via era, no fundo, a realidade dos números. Mal comparando, se tiver alguém nadando pelado, quando a maré baixa, você vê que ele estava nadando pelado. Né? Com o êxito do Plano Real, começou a ficar cada vez mais claro que o Brasil precisava tratar das questões que estavam na raiz da inflação brasileira e no baixo crescimento da economia. Uma das razões da inflação era o descontrole orçamentário. A doença estava no governo. Seus excessos em matéria de gasto público, a fabricação de papel pintado em excesso. O Fernando Henrique tem esse mérito de matar a cobra e mostrar o pau. Ele mostrou para a sociedade que, se não houvesse equilíbrio fiscal dali para frente, a inflação voltaria. E a sociedade, naquele momento, falou assim, não, eu não quero inflação. Então eu quero equilíbrio fiscal.
Primeira medida, acabar com uma das fontes de maior descontrole financeiro do país. A dívida dos estados aqui, ninguém nem sabia de quanto era. Os bancos estaduais brasileiros eram, na verdade, controlados pelos governadores. Rolavam as dívidas que não pagavam, aumentavam mais a dívida. Na prática, tinha uma licença para matar. E num dado momento, o Banco Central acabava tendo que pegar tudo isso. Não havia condição de ter uma política monetária sólida, porque você não tinha como controlar esses bancos estaduais, e uma política fiscal também não tinha como ser controlada. O que é que nós fizemos? Nós juntamos todas as dívidas no Banco Central e dissemos, vocês não podem mais se endividar. Por isso a lei de responsabilidade fiscal. Aí tornou-se viável ter uma política fiscal, tornou-se viável ter uma política monetária que realmente funcionava. A transformação do sistema bancário foi muito além. Os bancos tinham uma quantidade muito grande das suas receitas oriundas do floating, da inflação, digamos, e essas receitas desapareceram da noite para o dia. O que acontece? Os bancos públicos quebram, porque são menos eficientes que os privados. O Banco do Brasil se transformou numa empresa, Caixa Econômica também, ao invés de ser aquela ligação direta para fazer favor político. Mas os privados não são todos eficientes. Nós tivemos aí a quebra de 3 dos 10 maiores bancos brasileiros. Bamerindos, Econômico, Nacional. Tivemos que adotar medidas muito impopulares para preservar o sistema financeiro. Portanto, o modelo dos bancos teve que mudar. 95 foi dado um grande salto de institucionalização no Brasil. Nós começamos a construir aí um sistema financeiro sólido, né, que se mostrou suficientemente resistente, resiliente às crises que tivemos depois. A crise da Ásia se agravou mesmo ao final de 97 e depois, em 98, nós tivemos a crise da Rússia, depois atingindo o Brasil. Em 1998, estava bastante claro que o país precisava passar por um ajuste para sustentar a estabilização. Eu fiz com uma proposta de manter a taxa de câmbio flutuando. Aquilo foi uma revolução. E aí, então, adotar um sistema de metas para a inflação. Metas de inflação, metas fiscais e câmbio flutuante. Verdadeira revolução. E aí começamos a ter a possibilidade, sim, de ter uma política monetária. Permitiu que, nessa primeira década desse século, a gente tivesse esse crescimento extraordinário que tivemos e com uma expansão do crédito enorme. O PT era contra a abertura, o PT era contra a privatização, o PT era contra quase tudo. E o Lula dizia nos comícios dele, eu não quero ser eleito para continuar essa política econômica que aí está. Então, ele lançava uma grande dúvida de descontinuidade. Se a ruptura necessária, que era o programa do partido. Uma política monetária e fiscal completamente diferente daquela que, de fato, era uma política visando equilibrar as finanças e a economia do Brasil e voltar a crescer. Isso era péssimo para as expectativas, para a confiança do Brasil. E quando o Lula começou a se viabilizar como o candidato vencedor, não é? O Brasil também começou a piorar a crise. E o país teve que recorrer ao FMI. E o receio do mercado era que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva fizesse o que prometia. No primeiro semestre de 2002, o então candidato Lula fez uma opção, a famosa Carta aos Brasileiros, onde o então candidato Lula se comprometeu com uma série de princípios básicos saudáveis do ponto de vista econômico. O superávit primário, o acordo com o FMI, os contratos, os direitos de propriedade e assim por diante. Muitas pessoas não acreditaram, não levaram isto muito a sério. Foi por isso que o Lula convidou o presidente mundial do Bank Boston, o Henrique Meirelles, para assumir o Banco Central. O presidente Lula ele encontrou um pomar que estava começando a frutificar. E a ideia do programa do PT era arrancar as árvores. E o presidente Lula teria dito simplesmente o seguinte, escuta, se já estão frutificando, por que não vamos colher? Ele teve a lucidez política de perceber isso, mudou, fingiu que não mudou, mas mudou, e abraçou a estabilidade e nós estamos hoje aqui. Assim, e abraçando ideias que eram criticadas por seu partido, Lula chegou à presidência da República. Usar muito mais, né, a ideia da continuidade do que da ruptura. Então, isso se evidencia quando o Lula chama o Henrique Meirelles para o Banco Central, chama para o Ministério da Fazenda o Antônio Palocci,
Em suma, ele não fez nada do que se temia. Houve a mudança e não houve nenhuma mudança nas políticas monetária, fiscal e cambial. O Brasil enfrentava uma grave crise e o mecanismo de defesa foi o mecanismo, né, dos instrumentos tradicionais da política econômica. Foi um ajuste da economia brasileira para suíço nenhum botar defeito. A população, os empresários, os investidores passaram a acreditar mais no Brasil. Em julho de 2003, o Brasil já começou a crescer. E cresceu 61 meses ininterruptamente. O presidente Lula se tornou, aos olhos da sociedade, um grande presidente. Particularmente porque ele foi capaz de realizar, no início do seu governo, um conjunto de reformas que produziram inovações financeiras, que, por seu turno, ampliaram a expansão do crédito e o acesso de uma massa considerável de brasileiros à casa própria, ao automóvel, aos bens de consumo durável. Isso coincidiu com a melhoria substancial do ambiente da economia internacional. Tivemos um crescimento econômico muito intenso. Que ele pôde expandir, com o crescimento econômico, as políticas sociais. As políticas de transferência direta de renda, as bolsas. Isso tudo teve continuidade do governo Lula e expansão. Via Bolsa Família, via aumento do salário mínimo, via uma série de benefícios para uma massa da população brasileira. Que eram, de alguma forma, o último elo que faltava nessa caminhada rumo à normalidade. No plano real, você tinha 60% da sociedade, era a classe D e E. Terminamos a década com 70% a 75% dos brasileiros como classe média. O Brasil, então, tinha uma classe média já numerosa, ao contrário do passado. Tinha um mercado doméstico forte. E tinha um sistema financeiro saudável. Mas ainda não tinha sido necessário enfrentar nenhuma grande crise. Chegando a 2008, o que aconteceu? Quando o banco americano Lehman Brothers quebrou e o sistema financeiro internacional entrou em colapso, as linhas de crédito para o Brasil pararam. E o Brasil estava muito mais preparado para enfrentar uma crise externa. O sistema financeiro era mais sólido e bem regulado. O Brasil tinha uma gestão macroeconômica responsável. O país tinha reservas internacionais maiores do que a sua própria dívida externa. Nós tínhamos aí 208 bilhões de dólares de reservas internacionais, que nos permitiram substituir o sistema financeiro internacional. Tínhamos 260 bilhões de reais de depósitos compulsórios no Banco Central que foram liberados para irrigar a economia. A resposta do governo é incentivar o crescimento da economia, incentivar o consumo. Nós temos um mercado doméstico que não é trivial mais. Ser uns 2,3, 2,4 trilhões de dólares. Tem uma frase famosa do Lula que ele vai à imprensa para dizer, olha, vamos às lojas, vamos consumir. E com isso o Brasil se recuperou mais rapidamente da crise internacional. No passado, quando os Estados Unidos tinham uma gripe, o Brasil pegava uma pneumonia e às vezes uma tuberculose. Eles pegaram quase uma pneumonia e nós tivemos naquela época uma gripe curta. Não foi uma gripe fraca, mas foi curta. Uma recessão de 5 meses, que foi a mais curta do mundo, e depois voltou a crescer de forma ininterrupta até agora. O Brasil tornou-se um credor líquido internacional. Isso acontecia pela primeira vez na história. Os resultados da primeira década do século XXI foram extremamente positivos. O Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo, embora tenha voltado a ser a 7ª em 2012. E, claro, todos esses resultados foram muito favoráveis ao presidente Lula em termos políticos e eleitorais. Lula consegue eleger sua sucessora, Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff aprofunda esse papel da intervenção do Estado, esse papel do Estado como o ordenador da economia, incentivando a questão do crescimento. A presidente Dilma ampliou o intervencionismo estatal na economia. Mas ela deu um grande passo, que foi o de reconhecer a necessidade de incorporar os capitais privados na tarefa de dotar o país de infraestrutura adequada. Temos uns desafios pelo que nós deixamos de fazer nos últimos anos. Desembarcamos numa visão que tudo estava feito, o Brasil era o queridinho do mundo, e nós deixamos de aproveitar esse momento para fazer uma série de reformas. E não mexemos quando era fácil, que foi no governo anterior,
quando havia mais facilidade. Agora é mais difícil. Na década passada, o crescimento foi facilitado por a estabilização, possibilidade de previsibilidade e, com isso, uma grande expansão do crédito. Esse fenômeno começa a se esgotar. O nível de endividamento das famílias começa também a se estabilizar. Então, eu não vejo muito espaço para crescermos nos ritmos que nós crescíamos no passado. Não somos mais tão competitivos quanto já fomos ou quanto deveríamos ser. O progresso, às vezes, esbarra de uma maneira irritante na inércia da paralisia da esfera política. A gente vai driblando, utilizando essa expressão tão brasileira, empurrando as questões com a barriga. Não é? Então, aparecem os entraves da infraestrutura, do capital humano, da educação, do treinamento do trabalho, da produtividade baixa, o custo do capital, os impostos, a legislação trabalhista. E agora? Eu não vejo nenhuma razão para um governo se meter em atrapalhadas que nos tragam, né, o caos macroeconômico ou uma economia muito ineficiente, muito incapaz de crescer. A estabilidade econômica, ela veio para ficar e que ela é um bem público. São conquistas da sociedade brasileira. O risco do Brasil não é voltar à instabilidade do passado. Não tem mais retorno à inflação desembestada, não tem mais retorno a governo autoritário. Os presidentes vão mudar, os partidos vão se alternar no poder, como é próprio da democracia, o navio vai seguir adiante. Isso porque, ao longo do tempo, principalmente em momentos de crise, o Brasil fez reformas importantes, que permaneceram. Um número crescente de economistas tem chegado à conclusão de que o que faz a grande diferença para um país crescer são as suas instituições. As instituições são as regras do jogo, as regras formais, as regras informais e as crenças da sociedade. Portanto, a democracia, a estabilidade política, a liberdade de imprensa, Ministério Público, Judiciário independente, o Tesouro Nacional, a transparência dos orçamentos públicos. Tudo isso forma um conjunto que alinha incentivos para a atividade de investir, inovar, assumir riscos, gerar prosperidade. Esse processo de transformação institucional, de aperfeiçoamento, ele é contínuo. E, nesse sentido, o Brasil tem evoluído numa direção favorável ao longo dos últimos 20, 30 anos. O risco do Brasil é perder oportunidades, é crescer pouco. O Brasil pode optar por um modelo que gere mais ou menos crescimento, que dê um resultado, portanto, melhor ou pior. O desafio do Brasil para criar uma sociedade decente não é só o que crescer o PIB. É preciso também dar condições sociais, educacionais, de saúde mais amplas. Então, o que precisaria ser feito? Eu acho que nós temos ainda pela frente reformas muito grandes. Dependemos agora de líderes com capacidade de mobilizar a sociedade brasileira em torno de questões básicas para a prosperidade mais ampla do país. O Brasil toma hoje as decisões para poder superar esse grande desafio da competitividade, ou daqui a 2020 nós vamos estar continuando a crescer pouco? Para que nós possamos continuar crescendo a taxa elevada, nós vamos ter que aumentar a produtividade. Produtividade é a chave do desenvolvimento. E o desenvolvimento é a chave da ampliação do bem-estar. Mas o que fazer para aumentar a produtividade? Isto é uma questão do sistema de trabalho, de infraestrutura, custo de transporte, de educação e reforma tributária. A resposta de 10 entre 10 economistas é investir em educação. Prioridade, eu acho que educação. Primeiro, educação. Educação. Da educação. Educação é fundamental. Melhor qualidade na educação e na área científica e tecnológica. Você não consegue aumentar a produtividade se você não tiver pessoas com maior grau de educação que sejam capazes de lidar com mais máquinas, mais softwares e o que for. A sociedade futura é a sociedade do conhecimento. Então, isso está ligado com a educação, com a inovação. Se o Einstein tivesse nascido no interior da África, ele não seria um grande físico. O problema da infraestrutura e da logística é prioridade 1. Eu tenho infraestrutura, transporte, logística. Infraestrutura. A construção
ou a reconstrução da infraestrutura que está praticamente destruída. O Brasil já investiu em infraestrutura 5% do seu produto, hoje investe 2%. A grande fonte de ineficiências da economia brasileira está centrada no sistema tributário. Eu acho que a questão tributária no Brasil é, sem dúvida, o maior problema. Uma reforma tributária. Uma reforma fiscal. Uma redução da carga fiscal. São quase 40% de impostos. O tributo está matando. Arrecadar 36% do PIB é bom, depende do que você faz com esse dinheiro. Além do mais, o nosso sistema tributário é de extrema complexidade. Uma mudança nas relações trabalhistas. Atualização da legislação trabalhista. Uma reforma trabalhista. Reforma trabalhista. A rigidez do sistema de mercado de trabalho nosso é muito grande. Reforma da Previdência. Isso tem que ser feito. Uma reforma da Previdência. Uma mudança das regras de aposentadoria. A questão de desburocratização, desregulamentação desse país. Reforma política é uma reforma judiciária. Reforma política. No sistema partidário. Eu não coloco essas reformas no meu visor. Nenhuma dessas sai, inclusive ser aprovada. É muito, muito, muito difícil. Quer dizer, temos alguns empecilhos muito grandes. O corporativismo é muito forte. Fala mais alto. Eu vejo o futuro do Brasil, confesso, com uma certa preocupação. Acho que não vai mudar muito. Eu fico até um pouco acanhado em dizer isso. Em 2020 o Brasil vai ser um pouco melhor do que hoje. Melhor do que hoje. Mais democrático, mais desenvolvido e mais social. Vai ser mais produtivo. O Brasil continua a crescer mais rápido que os países mais ricos. Em 2020, vamos estar maiores, melhores, provavelmente vamos estar crescendo mais. Vai estar melhor, mais justo, provavelmente mais democrático. Aí nós estamos falando de um Brasil aí muito forte, um Brasil... E vai ser um Brasil melhor, mais humano, mais participativo, mais sintonizado com as tendências do mundo global. A nossa renda per capita vai estar aí por volta de $18 mil, o que já coloca a gente, quer dizer, na parte de baixo das nações mais ricas. Então a economia vai ser a 5ª economia do mundo. Não vamos ser tão assim ambiciosos de querer passar para a 4ª, 3ª, mas vamos ficar aí na 5ª, mas melhorando cada vez mais esse 5º lugar. Vamos ter uma relação dívida sobre PIB baixíssima num mundo altamente endividado. O famoso rating do Brasil lá vai ser A ou duplo A. E eu vejo o Brasil com cacife para chegar a um novo patamar se houver juízo. O nosso futuro está conosco e a gente vai ser o que a gente conseguir fazer dele. O Brasil tem assim um certo destino de grandeza. Por que ter um processo de desenvolvimento tão extraordinário quanto o norte-americano? Eu diria que quase um determinismo esse futuro de estar entre as grandes economias do mundo. O Brasil está, deixe-me ser ousado, condenado a ser rico. Nós temos todos os atributos para superar, vamos dizer, até os chineses. Seremos um dos países mais influentes do mundo. Eu acho que o Brasil será um dia um país rico. Não é que nós temos que tornar-nos como os países ricos são. Nós temos que ser como nós somos, mas ser mais ricos. O Brasil deu certo, como a semente que vingou. Mesmo nos momentos mais difíceis, alguma coisa foi ficando. O Brasil construiu instituições que formaram uma plataforma. Dessa plataforma nós vamos decolar. Vamos discutir a velocidade, a altura que vai atingir este avião. Qual é a direção dessa melhoria e qual é a velocidade? Queremos uma sociedade mais aberta, mais democrática ou mais estatista, mais controlada? Dá para crescer mais depressa? À custa de quem? Essas são os nossos dilemas. É uma questão de tempo. Essa árvore se tornará frondosa e dará frutos para a grande maioria dos brasileiros. O Borges tem um livrinho, chama ele Tamanho da Minha Esperança. E lá ele diz o seguinte, que o futuro realiza ensaios. São os sonhos, esperanças, desejos, expectativas de sucessivas gerações. Quer se materializem, quer não, eles constituem uma espécie de memória do futuro. Aí diz, bendita seja a memória do futuro.